Amazônia Legal? Amazônia Internacional? Afinal, existem duas Amazônias? Olá, caro aluno! Nessa aula, vamos falar sobre os aspectos naturais da região norte, que é constituído pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essa região também abriga a maioria das terras indígenas do país e parte expressiva da floresta amazônica. É, portanto, caracterizada pelos elementos naturais da Amazônia, ou seja, é coberta em grande parte pela floresta equatorial, cortada por grandes rios, como o Amazonas, e marcada por uma rica diversidade natural e cultural. Se esse assunto te interessa, clica no joinha e caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para saber tudo o que rola no nosso canal. A Amazônia, por sua vez, corresponde à área ocupada por uma grande floresta equatorial que abrange parte do território brasileiro e de outros países sul-americanos. A Amazônia Internacional compreende, além dos estados brasileiros, todos do norte e parte do Maranhão e do Mato Grosso, mais 7 países: a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru, o Suriname, a Venezuela e a Guiana Francesa. No Brasil, foi instituído o termo Amazônia Legal, com o objetivo de promover o desenvolvimento social e econômico na região amazônica. Assim, a área de abrangência da Amazônia Legal, que envolve os estados anteriormente mencionados, insere áreas do bioma Amazônia e também do Cerrado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! De todas as características do norte, os aspectos físicos são os que provavelmente mais chamam a atenção das pessoas, tendo em vista que a região abriga uma das maiores reservas de floresta original do Brasil e do mundo. Uma floresta que influencia o clima, a hidrografia e o relevo da região, entre outros condicionantes naturais. A região norte apresenta em sua porção central as planícies amazônicas que se estendem desde o litoral paraense e ultrapassam as fronteiras do Brasil, como a Colômbia e o Peru. No Pará, essa formação é limitada territorialmente devido à presença de grandes áreas de planalto no sul e no norte do estado. No Amazonas, a planície é mais extensa. Nesse estado, as áreas de planalto se restringem praticamente à sua faixa de fronteira com a Venezuela. Pela calha central dessa planície, vindo da Cordilheira dos Andes, os rios Solimões escoa suas águas. E após a confluência com o Rio Negro, dá origem ao rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de água. O Amazonas é o principal rio da bacia amazônica no Brasil, sendo abastecido pelas águas que descem do Planalto das Guianas ao norte e ao Planalto Central ao sul. Os rios Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu, situados na margem direita, e o Negro e o Jupurá na margem esquerda, constituem os principais afluentes da bacia amazônica. Embora formem uma bacia independente, a bacia Tocantins-Araguaia, o rio Tocantins e seu grande afluente, o Araguaia, também escoam suas águas para a bacia amazônica, particularmente em sua porção oriental. Por estarem situados em grande parte na planície, os rios da bacia amazônica são amplamente aproveitados para a navegação. Além disso, esse complexo fluvial produz o maior potencial energético disponível no Brasil. Atualmente, a usina hidrelétrica Tucuruí, localizado no rio Tocantins, no sudoeste do Pará, possui potencial instalado de megawatts suficiente para suprir as necessidades de 16 milhões de pessoas, o que equivale quase à população da região metropolitana de São Paulo, com cerca de 19 milhões de habitantes.
além de contribuir para o abastecimento elétrico dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. A energia gerada pela usina vai para o Sistema Interligado Nacional e pode abastecer qualquer região do país. É mesmo? No Rio Madeira e em Rondônia, encontram-se as hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau, formadas por enormes represas. No Rio Xingu, no Pará, em 2016, foi inaugurado a usina de Belo Monte, terceira maior hidrelétrica do mundo. A construção de usina na região norte é cercada de muita polêmica, fato fortemente observado no caso da hidrelétrica de Belo Monte. Apesar de a energia produzida pela força das águas ser imensamente menos poluente que a gerada por combustíveis fósseis, a construção de hidrelétrica traz expressivos impactos ambientais e sociais. Na Amazônia, a construção de hidrelétricas provoca a inundação de imensas áreas de mata nativa, o que traz impactos como perca da biodiversidade e considerável aumento na emissão de gás carbônico para a atmosfera, resultante da decomposição da madeira. Além disso, ocorre o deslocamento de indígenas e de outros povos da floresta para novas áreas, impactando diretamente sua sobrevivência e seu modo de vida. Entre outras consequências negativas está o crescimento populacional da região, que ocorre sem planejamento. A região norte é cortada pela linha do Equador, que passa por 4 de seus 7 estados, o Amapá, o Amazonas, o Pará e Roraima. Em razão dessa localização geográfica, predomina na região o clima equatorial, com temperaturas altas e com excesso de calor. Ocorre aí as chuvas de convecção, que acaba deixando o ar muito úmido. Apenas no estado do Tocantins e ao sul de Rondônia há o clima tropical semiúmido. Nessas áreas ocorre um período muito chuvoso e outro muito seco. Entre as formações vegetais da região estão o cerrado, que ocupa praticamente todo o Tocantins e aparece em trechos espalhados no sul do Amazonas e do Pará e no norte de Roraima e do Pará. Os campos, em um pequeno trecho do leste do Amapá e da ilha do Marajó, no Pará. E a floresta amazônica, que está presente em todos os estados da região. A vegetação da região norte está intimamente ligada ao clima, ao solo e ao relevo. Além da floresta que ocupa a maior parte da região, aparecem campos úteis para a criação de gado. A floresta amazônica, que ocupa 40% do território brasileiro, apresenta 3 graus de vegetação, tendo como base os níveis de altitude. Primeiro, a mata de terra firme, que é parte da floresta amazônica que se localiza em terrenos mais elevados que não são atingidos pelas inundações dos rios. Nessa região se encontra o mogno, o cedro e o angelim, andiroba, o guaraná, o caucho, que é uma planta que fornece o látex, e a castanheira, árvore nativa que pode atingir 30 metros de altura. Nossa! Temos a mata de várzea, que é parte da floresta sujeita a inundações periódicas. Se situa entre a mata de terra firme e a da Igaipó, apresentando grande diversidade de espécies, predominando árvores que fornecem o látex, a maniçoba, a maçaranduba e entre outras. Temos aí a última, que é a mata de Igaipó, que é parte da floresta que se localiza em terrenos baixos, próximos dos rios, ocupando o solo permanentemente alagado, onde predomina a Vitória régia e a piaçaba, entre outros. Temperaturas e precipitações elevadas, entre outros fatores naturais, favoreceram a formação da floresta amazônica, constituída de matas densas que formam um emaranhado de árvores de diversos tamanhos e tipos. Árvores de grande porte que alcançam dezenas de metros de altura, predominantes em cerca de 90% da área total da floresta, entrelaçam suas copas, servindo de manto protetor para os solos. Entre elas, árvores menores e arbustos se unem de modo que os raios solares precisam ultrapassar várias camadas até alcançar o solo.
Espero que você tenha compreendido e gostado do nosso conteúdo. E não se esqueça, não fale do colega, mas fale do careca. Um forte abraço e até a próxima aula.